Vai 23, vai, aqui. Eu falo as palavras. Extenuante. Eu falo as palavras de vez. Brilha a prosperidade, meu nome é Bruno Gimenez e eu estou aqui para mais um episódio do Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. Seja muito bem-vindo, meu objetivo aqui é desmistificar para que você possa viver uma espiritualidade livre, leve, amorosa e que melhora quem você é. A melhor religião é do coração, a melhor filosofia de fazer o bem. Quando você junta as duas coisas, você tem um sistema de vida que muda tudo para você. E hoje eu quero falar para você sobre algo que para mim mudou a minha vida e vai mudar a sua vida. Tem momentos na nossa existência que são sinais de Deus do nosso chamado espiritual. Mas como assim, Bruno? Chamado espiritual? Bom, chamado espiritual é muitas vezes quando o grande Espírito Criador, quando o nosso Pai Celestial, quando o Espírito da Terra, quando a Mãe e o Pai Espiritual que rege tudo, eles começam a lembrar: filhote, você está na Terra, mas você não está fazendo o que você veio fazer. Quando você tem um acordo espiritual, assunto de outra aula, com certeza, e você não está cumprindo, isso acontece em várias fases da nossa vida. Abençoado seja aquele que já tomou umas porradinhas, umas palmadinhas. Porque, muito provavelmente, você tomou umas palmadinhas na época que se podia. Por exemplo, o menino Axel que está atrás das câmeras, você tomar uma palmadinha, o vizinho vê, a mãe vai presa. Hoje em dia. Que triste, né, gente? Que triste a criança não poder tomar uma chinelada hoje. Eu acho que eu sou melhor porque eu tomei uma chinelada. A minha mãe, Dona Vera, gostava de dar chinelada em mim. Não sei porquê. Talvez eu merecesse. Eu não sei se eu merecia. Eu acho que não, era uma criança tão boazinha. Só que não. Mas tudo bem. Então é o seguinte, gente. Você vai ter momentos na vida que o universo vai dar uma chineladinha em você. O universo vai falar: filhote, arruma a sua direção. E curioso que o universo às vezes dá uma chineladinha, chineladona, chineladaça. Então sem sinais do seu chamado espiritual. E agora eu quero te dizer que muitas vezes as pessoas confundem um chamado espiritual com a ação de espíritos obsessores, de energia intrusas ou capeta, se você gosta de falar assim. E essas confusões, elas podem tirar o discernimento de você. A governança. Por exemplo, todas as vezes que alguma coisa acontece na sua vida e que ela é muito drástica, você pode ter certeza que isso aí não é sinal dos seres densos. Isso é sinal de Deus. Vamos a alguns exemplos? Uma demissão. Puxa, virou sua vida, foi demitido. Um outro exemplo, o final de um relacionamento. Quer ver um outro exemplo que para as mães é muito difícil? Gravidez inesperada. Sim. Quer ver um exemplo? Contas para pagar. Sua vida financeira está um horror. Também pode acontecer. Quer ver outro exemplo? Sentimento de depressão. Outro exemplo, sentimento que você não está no lugar certo no mundo. Outro exemplo, solidão mesmo com um monte de gente perto de você. Esses sinais de desencaixe, de inapropriação, parece que você é uma coisa de um jeito tentando encaixar na coisa de outro jeito, sabe? É um cubo tentando encaixar numa rodinha, sabe aquelas brinquedos de criança que encaixa? Brinquedo educativo? Você está tentando encaixar um negócio triangular num furinho redondo, não vai. Então o que acontece é que quando você está em completa discordância com o estado emocional de viver bom, isso é um chamado. O chamado espiritual, para a maioria das pessoas, esmagadora, absurda e total maioria das pessoas, o sinal de Deus na sua vida, ele não é um sinal de filho, chegou a sua hora, veste o seu manto e ajude os pobres. Seria fácil, né? Eu acho que se todo mundo escutasse uma voz de Deus, saia correndo. Tá bom, pai, tá bom. Certo? Seria assim, né? Mas não é. A gente é avisado através de leis naturais. E essas leis naturais ressonam ou não dentro de nós. Você vai sentir alegria ou você vai sentir tristeza? Você vai sentir plenitude ou você vai sentir falta, vazio, escassez? Liga o Linguiça Moment. Contar uma história para você. Linguiça Moment. Eu era químico, sou químico ainda, né? E eu me lembro que eu acordava todos os dias cedo e ia para a indústria, onde eu trabalhei, atuei.
Nessa indústria eu atuei por 2 anos e 10 meses. E eu me lembro muito bem, que eu acordava de manhã, tomava meu banho e quando eu chegava na frente do espelho para pentear o cabelo, dar aquela olhadinha no look, eu fitava os meus olhos firmemente e olhando para os meus olhos é como se era outra entidade. E eu segurava o espelho do banheiro e me olhava e me perguntava: quem é você que não sou eu aí dentro? Só de falar eu fiquei um pouco emocionado porque era uma angústia. Eu morava numa casa legal, eu era um jovem solteiro com dinheiro no bolso, com um carro maravilhoso, numa cidade legal, que é Porto Alegre, com amigos legais, com pais que, embora a 1.100 quilômetros da minha vida, via poucas vezes, me apoiavam. Tudo certo, eu tinha saúde, mas eu não tinha nada. Eu estava tão infeliz, que aquele sentimento de escassez, aquele sentimento de vazio existencial. Os americanos têm um nome para isso, emptiness, que é vazio existencial. O emptiness, estou vazio, tenho tudo, mas não tenho nada, você tem 2 saídas para ele. Ou você trata como um sinal de Deus para a sua vida, ou você trata como uma doença, vai, toma medicamento e esconde a realidade. E aí, qual dos dois você quer? Você quer esconder a realidade ou você quer falar da realidade? E aí eu tomei uma decisão que demorou uns 4, 5 meses. Eu falei, eu vou enfrentar essa realidade. Aquilo também foi um sinal de Deus na minha vida. Quer ver um outro sinal de Deus que acontece na vida das pessoas? São as faculdades mediúnicas. O que são as faculdades mediúnicas? A mediunidade. Então a pessoa é perturbada no sono, a pessoa tem mensagens, ela sente uma coisa estranha quando fica perto dos outros e ela está em desequilíbrio. Só que ela está achando que está tratando aquilo como doença e não está entendendo que é um sinal. Quer ver outro sinal? Que você está mudando, você está sentindo um chamado? As coisas não fazem mais o mesmo sentido para você. Inclusive hoje eu estava falando com a Lenara, aqui do time, sobre como eu era muito vaidoso até os 20, 21, 22 e como eu deixei a vaidade totalmente de lado com 24, 25, que foi quando eu despertei para o lado espiritual, para a consciência. Então você começa a mudar valores. Outro sinal de despertar espiritual, um sinal de Deus na sua vida, é quando você já começa a achar que aquilo que todo mundo acha normal e ninguém está nem aí, as coisas fúteis da vida, elas não são tão importantes. Não me entenda mal. A futilidade é importante em 10, 20, no máximo 30% na sua vida. Então você fazer uma coisa que não presta para nada, 20, 30% é uma delícia. Mas tem gente que só trabalha para chegar ao final de semana e fazer o fútil. Elas estão numa taxa de futilidade quase que 70%, que é fazer o que não resolve nada. É gastar energia com aquilo que não resolve nada. Tem um autor que eu gosto muito, chama Joe Dispenza, ele fala de engajamento mental. As pessoas são viciadas em engajamento mental, ou seja, fuga da realidade. Um outro sinal do seu despertar, do seu chamado, é quando você fala assim, eu não vou fugir da realidade, eu quero entender. E é por isso também que o sinal de chamado espiritual, ele vem junto com muita confusão. A gente chora, a gente entra em depressão, e foi nesse momento que eu tive coragem de fazer as maiores mudanças da minha vida. Eu estou nem aí com o salário que eu ganho, eu não sou feliz, nada me enche, me preenche, eu não estou nem aí que eu conquistei posição, eu quero que eu quero que tudo seja, porque eu vou buscar algo que faça me sentir muito bem. Então, infelizmente, a minha transição de carreira não foi tão bem feita, porque eu não tinha, por exemplo, o conteúdo do Maurício Sampaio sobre transição de carreira, certo? Eu não sabia como construir uma mentalidade forte, como eu ensinei lá no livro Criador da Realidade, eu e a Patrícia, coisas desse tipo. Eu não sabia como travar minha autoestima e blindar contra a dificuldade das pessoas que não entendiam o meu caminho. Sabe, tem tantas dessas coisas que eu não sabia. Inclusive, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Curiosamente, todos esses aprendizados, essas habilidades que eu precisaria para ter feito uma transição de carreira mais saudável, para ter feito um entendimento do meu chamado mais saudável, para eu ter descoberto o que é missão de vida, todos os ensinamentos estão no Iniciados, viu? O que é o Iniciados? É um portal de cursos online de espiritualidade, para você desenvolver a sua consciência, para você encontrar a sua missão de vida e a sua espiritualidade, tá? Se você quiser entrar no Iniciados, o preço é muito justo, é muito bom, e você tem acesso a mais de 150 cursos. O link está aqui embaixo, ou vou mostrar na tela, iniciados.com.br. Você pode fazer sua inscrição caso você queira estudar assuntos como os que eu trago aqui de forma mais profunda. Lá você vai encontrar professores como eu, a Patrícia Cândido, a Aline Schultz, Amanda Dreher, Paulo Abreu. Você vai encontrar tanta gente, meu Deus do céu. André Lima, Tiago Fonseca, Tati De Angela, Felipe Lima. Você está vendo? Tiago Cesp, Cássia Zotes. É uma constelação que vai ter naquele lugar.
São muitos mentores. Priscila Saboia, meu Deus do céu, é muito conteúdo. Kátia Bazan, não canso de falar o nome deles. Então, se você quer realmente cuidar do que é real, quando o chamado de Deus vier para a sua vida, você não pode ignorar. Eu acho que o mais sério desse vídeo é te perguntar, você está ignorando os chamados espirituais? Você está ignorando? Quando vem, você se desvia, vai para o psiquiatra tomar remédio, adquiriu um vício, começou a beber, começou a fumar, começou a comer mais, começou a fazer uma coisa que não combina contigo. Para de fugir. Faz que nem eu fiz quando eu tinha lá 26, 27 anos. A minha família ficou de cabelo em pé, meus amigos ficaram de cabelo em pé. Meu Deus, eu mudei tudo. Porque eu fui seguir minha alma. E esse chamado de Deus para você é para o outro, em momentos e situações diferentes. Alguns abençoados parece que desde cedo sentem um chamado de onde tem que vir e não tem essas intervenções, mas eles são poucos. Você já ouviu falar do mistério de que muitas celebridades e atores e pessoas famosas morrem perto de 28 anos? A astrologia explica isso como o retorno de Saturno. É uma fase em que a pessoa é cobrada de fazer aquilo que ela veio fazer na Terra. Você está entendendo que muitas vezes quando a pessoa não faz o que deveria estar fazendo na Terra, o retorno de Saturno chama ela. Tem várias ciências, como a numerologia, por exemplo, que também mostra momentos que você é cobrado para ser aquilo que você nasceu para ser. Não há como esconder, não tem como esconder. Você não pode desistir de você. Sentir o chamado espiritual é, acima de tudo, prestar atenção. O que essa doença quer dizer? O que essa dor quer dizer? O que essa demissão quer dizer? Essas coisas que são contrárias, que muitas vezes te tiram completamente da paz, elas mostram que você não está no eixo. E é o que eu chamo de flechas dos anjos. Eu falei isso num livro chamado Decisões e Encontre Sua Missão de Vida, que é o meu segundo livro. Então preste atenção sobre isso. Tudo que está desencaixado, não ignore, tá bom? Outra dica, se você sentir muita vontade de ficar sozinho, isso é muito bom. Só tome cuidado para não confundir solitude com solidão. Solidão, eu estou sozinho e me sinto só. Solitude, eu estou sozinho e adoro a minha presença. Se você estiver sentindo-se sozinho, adorando sua presença, use isso para estudar, para meditar, para se conectar com Deus, o Deus que você acredita e confia. Outra sugestão, aqui no canal a gente tem a oração de 4 etapas. Faça uma vez por dia, pelo menos. Ela vai clarear muito a sua vida e você vai ter sinais claros de que realmente você está entendendo o seu chamado espiritual. E naturalmente, calmamente, você vai entender a sua missão de vida. Tá bom? Um grande abraço. Aqui falou foi Bruno de Mendes. Eu acredito em você. Senão não estava aqui. Fica com Deus e até o próximo Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. Valeu!